Quem é a pessoa mais interessante que você conhece? Respira comigo, toma um minuto para acessar isso. Quem é a pessoa mais interessante que você conhece? Sério, se responde. Vale a pena parar a vida para pensar sobre isso. Tendo encontrado essa pessoa, se pergunta assim: o que essa pessoa tem? O que essa pessoa tem que me faz considerá-la assim tão interessante? O que essa pessoa tem? Ou se por um acaso você não encontrou, você pensou assim, cara, eu não sei, eu acho que eu não sei, não tenho. O que precisaria ter então? O que essa pessoa que você consideraria assim muito interessante precisaria ter? Gente, o mantra de hoje da série 100 Mantras de Jesus é: torna-te a pessoa mais interessante que conhece. Seja você, criatura, a pessoa mais importante que tu conhece. Sinceramente, sem medo de parecer prepotente, arrogante, sei lá, eu acho que eu sou a pessoa mais interessante que eu conheço. E isso me traz até uma certa preocupação antes de ler esse mantra, que isso me preocupava realmente, sabe? Porque eu penso, pô, se eu sou a pessoa mais interessante que eu conheço, talvez assim, eu esteja precisando de mais pessoas, sabe? Andar com mais pessoas, conhecer mais pessoas interessantes e tudo mais. Pode ser que seja verdade isso também, tá? Mas o que Jesus traz aqui é a importância da gente se dedicar a ser essa pessoa interessante, sabe? Que a gente conhece. A gente viver uma vida interessante só é possível quando a gente é interessante, sabe? E aí então eu comecei a me questionar assim, né? Sobre o que é que eu tenho que faz com que eu me considere interessante? E o que é que uma pessoa precisaria ter para eu considerar interessante? E é interessante pensar sobre isso, porque eu acho que essa visão ela vai mudando, né, ao decorrer da vida. Então, o que pra mim era interessante lá atrás, hoje já não é tanto. Talvez o que é hoje, amanhã possa já mudar. Pensar a gente também como essa metamorfose ambulante, né? A gente não é uma coisa fixa, né? Estamos em jornada, então sempre mudando. Mas o que eu percebo que pra mim é muito importante pra uma pessoa interessante é justamente uma pessoa que tem a capacidade de mudar. É uma pessoa que não tá fixada, sabe? Não tá fixada na vida. Não tá repetindo sempre as mesmas coisas, vivendo as mesmas coisas, pensando as mesmas coisas, falando as mesmas coisas. Uma pessoa que não está fluindo com a vida, não tá se movimentando, não tá se descobrindo. Isso pra mim não é interessante. Então, o que é interessante pra mim é uma pessoa em movimento, em descoberta, sabe? Que ela tá experimentando, experienciando, aí vive, e aí erra, e aí acerta, e tem sede de viver, tem vontade de viver, tem curiosidade, tem um encanto pela vida, sabe? Que tem essa paixão, essa vontade de ser melhor, de se descobrir. Mas especialmente essa pessoa que eu considero interessante, ela não está fechada em si mesma. Ela tem interesse pelo mundo. Ela tem interesse pelas pessoas. Ela tem interesse pelo que acontece à sua volta, entende? Ela tem interesse, de repente, pelos animais, ela tem interesse pela arte, e aí depende da pessoa. A pessoa não dá pra ter interesse em tudo, né? Mas é sobre pessoas que se interessam, entende? Então, as pessoas que eu considero muito interessantes, não é que elas tenham interesse por tudo, mas que ela tenha interesses na vida. E aí me veio essa frase, ser uma pessoa interessante é uma pessoa que tem interesse, sabe? Que se interessa. Então, é uma pessoa que tem interesse, se interessa pela natureza, se interessa especialmente por coisas que eu considero interessantes. Na minha visão do que é interessante, né? Da pessoa interessante, ela se interessa por coisas que eu considero interessantes. Então, acho que provavelmente tu deve seguir a mesma lógica, né? Ou que eu nem sabia que era interessante, mas aí quando essa pessoa traz,
de repente começa a me parecer interessante. Uau, olha, mas isso interessante, curioso isso, sabe? Então, uma pessoa interessante também, ela me traz novidade. Eu acho que é isso, ela me traz coisas novas, ela me traz novos ares, ela me traz novas ideias, novas reflexões, novas perspectivas, novos sentimentos, né? Ela me traz algo de novo. E ao mesmo tempo ela me traz algo de mim mesma, sabe? É como se essa pessoa interessante, ela me devolvesse um pouco mais pra mim, um pouco mais pra Deus, um pouco mais pra vida, sabe? Nossa, que gostoso pensar nisso e falar disso, porque eu tô realmente me identificando mesmo com essa pessoa interessante. E, gente, é tão importante a gente se reconhecer, sabe? A gente reconhecer o que a gente tem, o que a gente gosta, que a gente faz o que a gente gosta, que a gente acha massa aquilo que a gente faz, que a gente acha massa aquilo que a gente é, que a gente tem. Muitas vezes o que falta na nossa vida, assim, pra gente se sentir melhor com a gente, é simplesmente reconhecimento. Então presta atenção, uma pessoa que quer muito reconhecimento dos outros, tenha certeza que tá faltando reconhecimento de si própria, sabe? E muitas vezes é importante a gente reconhecer, inclusive, que a gente não tá no lugar certo. Que a gente não tá sendo interessante pra gente mesma também, né? E aí se colocar nesse movimento de como me tornar a pessoa mais interessante que eu conheço. E aí é dentro disso que esse mantra vai ajudar a gente. Eu vou fazer a leitura e aí depois a gente vai mergulhando e discorrendo no que ele vai trazer pra gente. Vamos lá? Viver aí embaixo não é fácil, mas é extremamente compensador quando aprendes os princípios básicos. E um dos princípios básicos, que é difícil de as pessoas chegarem lá, é que o ambiente em que tu vives tem uma influência brutal em ti, na tua forma de pensar e inclusivamente na tua forma de sentir. Quando eu estou sempre a dizer, faz o que gostas, vive com quem gostas, tem um hobby de que gostes, trabalha no que gostas. O que eu quero dizer com isso é, rodeia-te de coisas que te devolvam a tua própria energia. Quando fazes isso, a vida fica muito mais simples. E mais, ao entenderes do que gostas e ao rodeares-te do que gostas, aprofunda, estuda, torna-te a pessoa mais interessante que tu conhece nesses assuntos. Porque com isso vais atrair outras pessoas interessantes nos assuntos de que tanto gostas. É aí que o círculo da matéria fica completo. Quando tu te enches de ti e atrais outros que se enchem de si próprios, tudo confere com a tua energia, com as tuas escolhas. E então não há maneira de a vida ser má. Passa a ter um brilho que só as pessoas que já se encontraram conhecem. Viver com uma energia conectada com quem tu és é o primeiro passo para começares a subir. É o primeiro passo para conseguires rasgar os céus em busca da minha presença. Jesus. Um minutinho assim para assimilar, né? Tudo que foi trazido. E agora quem acompanha meus vídeos sabe a hora que eu tomo meu chazinho. Gente, vocês entenderam? E aí conecta com aquilo que eu tinha dito, né? Uma pessoa interessante, uma pessoa que se interessa por aquilo que eu gosto. Porque veja, uma pessoa interessante para mim, que é diferente do que é interessante para você. Então, uma pessoa interessante para mim, ela tá envolvida com a minha própria energia, sabe?
com as coisas que me elevam, que me alegram, que me entregam mais de mim mesma. Mas de mim mesma nesse lugar, assim, profundo, não do ego. Não do ego necessariamente, muitas vezes sim. Então é importante a gente estar atenta, inclusive, né? Mas nesse lugar de animação, do que me anima. E esse lugar do que anima é o lugar de Deus em nós, sabe? É o lugar que acende, que eleva, que movimenta, que leva para o melhor, que leva para mais alegria, mais satisfação, mais felicidade, mais sabedoria, mais conhecimento. E muitas vezes menos, né? Menos ilusões, menos mentira, menos confusão, menos medo, menos tristeza, menos apatia, menos desinteressância, menos ignorância, sabe? E aí ele vem e fala aqui sobre a importância dos lugares, né, do ambiente que a gente está, porque esses ambientes, eles têm uma influência muito grande. Olha, é muito mais difícil a gente tá numa elevação, numa energia mais elevada, tá numa vibração mais elevada, a gente tá em conexão com coisas realmente benéficas pra gente, com coisas que elevam o nosso espírito, que fazem a gente pensar melhor, ter uma percepção mais clara sobre a vida. A gente desenvolver certas habilidades, inclusive, quando a gente tá num ambiente que puxa a gente pra baixo, sabe? A gente tá indo pra um caminho e esse ambiente tá no outro. Então eu tô indo pra lá e aí o ambiente tá todo pra cá, puxando tudo pra cá. Então eu tô remando contra a maré. E é muito mais difícil remar contra a maré do que fluir, né? Com a maré. Ou melhor do que fluir com a maré é usar a maré ao favor. Então veja que a maré é como o ambiente. Então, assim, a gente não precisa ficar o tempo inteiro lutando contra a maré. Não precisa ficar o tempo inteiro em luta, em resistência, sabe? Em conflito. Porque isso é viver em conflito. Se você quer uma coisa, se aquilo ali é importante pra você, mas o teu ambiente, as pessoas que estão nesse ambiente estão no sentido contrário, você tá o tempo inteiro lutando. Lutando pra se provar, lutando pra se manter firme, né, no que você quer. Lutando pra ser você mesma, porque talvez esse ambiente te diga que não é seguro ser você, que não é adequado ser você, que o que você quer é demais pra você, que não é bem por aí, que talvez seja por cá, mas você sente que é por ali, você quer aquilo ali. Então você fica o tempo inteiro lutando, o tempo inteiro em conflito, em choque. Sendo que a vida pode ser mais fácil. Não precisa ser dessa forma, ainda que esse ambiente que você está inserido seja um ambiente familiar. Você não é obrigada a ficar em um ambiente, ainda que familiar, ainda que seja da sua família, um ambiente que te puxa para baixo. Gente, muitas vezes a gente só consegue trilhar o nosso próprio caminho, viver a nossa própria vida quando a gente sai desse lugar, quando a gente muda, ó, deixa os nossos pais, talvez um companheiro, uma companheira, um grupo de amigos e a gente vai em busca do novo, a gente vai pra vida. Isso conecta tanto com o arcano, o louco, o arcano do tarô. O tarô, ele traz os 22 arcanos, eles simbolizam a jornada humana de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, de expansão da consciência, sabe? De individuação, né? De tornar-se quem se é. Então, o início de tudo é com o louco. Olha só, não é à toa que o nome é o louco, tá? O louco, ele rompe com esse lugar comum e ele vai para a vida, ele vai para o mundo. Ele deixa aquele lugar conhecido, familiar, confortável, para seguir a tua própria história, a tua própria jornada. E nisso ele se lança no mundo.
E aí ele vai viver todos os desafios e ele vai aprender tudo que ele precisa aprender. E assim a gente segue essa jornada dos 22 arcanos que simbolizam a nossa própria jornada. Então, esse momento de a gente deixar para trás esse lugar que muitas vezes foi entendido pra gente como o nosso lugar e muitas vezes não foi. Muitas vezes nos sentimos uma estranha no ninho, nos sentimos a ovelha negra, nos sentimos sempre erradas ou errados naquele lugar. Mas a gente não conseguia sair dali porque parecia errado sair. E entenda que aqui, a princípio, parece que eu tô falando de um lugar físico, mas muitas vezes nem é um lugar físico, não. Muitas vezes a pessoa já tá morando fora, já tá morando longe dos pais, em outra casa, em outro lugar, mas continua fazendo parte mentalmente daquele círculo. Então vai seguir as mesmas lógicas, os mesmos princípios, os mesmos valores, as mesmas crenças, os mesmos medos, o mesmo padrão emocional. Continua fazendo as mesmas escolhas, as escolhas que são coerentes com aquele grupo. Isso tudo vem também de um medo que é muito ancestral, muito forte em nós mesmo, que é o medo de não fazer parte, que é o medo de ser excluído. É o medo de ser rejeitado. É o medo de se ver só. Porque se eu não sou mais igual àquelas pessoas, então quem eu sou? Qual é o meu lugar? Onde eu... Sabe? Então, isso tudo ocorre de modo muito inconsciente, inclusive. Então, é uma quebra que pode ser muito grande, uma ruptura muito grande. Para algumas pessoas eu tenho percebido esse movimento. Para muitas pessoas, é muito importante que para fazer esse movimento de começar a seguir de verdade a própria história, a própria jornada, de entrar nessa aventura do louco, da louca, para muitas pessoas é importante que esse movimento ele seja físico também. E aí é que eu vejo muitas pessoas mudando de país, deixando o teu país ou deixando a tua cidade, o teu estado, para ir para longe, porque lá ela vai sofrer menos influência dos próprios pais, do próprio ciclo, da própria família. Ou ela acredita que vai sofrer menos influência, mas em geral acontece isso. Então a influência é menor, o controle desse grupo é menor. Então ela tem menos acesso àquele grupo e assim ela consegue ir se aventurando e se conhecendo mais profundamente sem a pressão que existia antes sobre ela. E muitas vezes é uma pressão inconsciente. Não necessariamente as pessoas precisam estar ali cobrando e falando, querendo decidir sobre a vida. Mas é uma pressão inconsciente, uma pressão do exemplo. É uma pressão de você ver, você olha e você vê o que essas pessoas estão fazendo. E aí, pra você sente internamente uma dificuldade maior de romper com aquilo. E algumas vezes o que acontece é um sentido oposto. É que você começa a se movimentar na vida tendo aquela referência, mas querendo ir no sentido oposto. Eu não vou ser igual, eu não quero fazer desse jeito e tal. Só que a tua referência é aquela ainda, então você ainda tá vinculado àquilo. E aí é muito negativo também, porque você tá rejeitando a história dos seus ancestrais, sendo que você carrega muito deles também, muito dos seus pais. Então talvez aquilo que você fique rejeitando lá por medo represente uma parte sua que você tá em negação, em rejeição também. E de algum modo, quando você tá rejeitando, não, eu não quero ser daquele jeito, você tá diminuindo também os seus pais. Isso é um problema. Então aqui você quebra a lei da hierarquia, porque você tá se sentindo maior, melhor do que os seus pais, né? Então, quando a gente quebra uma das leis sistêmicas, que são leis fundamentais para o nosso ordenamento, para que a gente consiga fluir nessa vida, viver nossa jornada de um jeito mais coerente com a gente mesma, um jeito mais harmonioso. Quando a gente quebra essas leis, não tem como a gente ter um caminho realmente próspero, realmente autêntico, realmente livre, sabe? A gente tá sempre preso, amarrado no passado. Então é necessário romper com essas prisões. E talvez o que
precise para que você se torne essa pessoa mais interessante, seja exatamente romper com essas prisões. Eu comecei uma série, na hora que eu tô fazendo esse vídeo aqui, eu confesso que eu ainda não tenho bem o nome dessa série, mas eu vou deixar o link aqui, porque eu já comecei, então já tem vídeo no YouTube. De uma série. Essa série, ela fala sobre a jornada humana, a jornada de tornar-se quem se é. E eu vou acompanhando os 22 arcanos do tarô, que é a coisa mais linda, assim, tem muita lição pra gente, tem muito aprendizado, tem ouro ali, sabe? Então, facilita muito a nossa própria jornada. E aí, o que acontece? Essa série eu vou lançar, eu tô lançando, já lancei um vídeo por semana, um vídeo por fase lunar, na verdade. O primeiro, óbvio, é o Louco, que eu lancei na lua crescente. E eu indico muito que você assista. Não é à toa, eu gravei o vídeo do Louco ontem. E aí hoje a gente tá aqui falando do tornar-te a pessoa mais interessante que conheces. Gente, a vida, ela não é interrompida, isolada, sabe? Às vezes parece que a gente percebe as coisas muito recortes, sendo que ela é contínua, ela é tudo, tudo faz parte do hoje. Tudo que foi vivido integra essa experiência de agora, entende? Tá tudo aqui. Então, o ontem é uma continuidade, né? Continua hoje. Hoje é uma continuidade do ontem. O que foi vivido antes faz parte agora. Então, aprender a integrar o que a gente vive, integrar as experiências, os conhecimentos. É um jeito, eu acho que é a forma de viver aqui, sendo mais completa, sendo mais inteira. Porque assim a gente integra nós mesmas, né? Quem nós somos. Então, assim, assiste. Eu vou deixar o link aqui. Eu não sei se eu consigo botar aqui no vídeo pra já ir. Vou deixar aqui, tu assiste. Tá muito legal. Esse vídeo também traz o Mantra 82, tá? É o mesmo vídeo, tem jornada que começa com louco e tem o Mantra 82. Então, indico que assista. E é isso, meus queridos, minhas queridas. Lembra de curtir esse vídeo, por favor. Curte esse vídeo como uma forma de retribuição do que esse vídeo te trouxe. Se inscreve no canal porque vai ter muita coisa massa, vai valer muito a pena, vai ajudar muito na tua jornada. E vamos comigo, tá? Pra quem não me conhece, eu me chamo Laila Mello, eu sou terapeuta holística e transpessoal. Então, o meu intuito nesse canal aqui é te ajudar a ser quem você nasceu pra ser. Essa pessoa incrível, maravilhosa, interessantíssima. Então, olha, se enche do que tu gosta, viu? Vai atrás de entender, de aprender, de viver as coisas que são interessantes pra você. Se dedica a ser essa pessoa interessante aí da tua vida, tá? Porque essa é a tua missão. Não é procurar a pessoa interessante lá fora. É ser essa pessoa interessante. E assim, desse lugar, tu vai atrair outras mais e tantas mais que vão alimentar a tua própria interessância. Olha só que delícia. E como é que a vida fica ruim desse jeito, gente? Como Jesus diz, não tem como não. Aí só melhora, só melhora. Com os desafios, tá? Vamos lembrando que vida boa não é vida sem desafio, sem problema não, tá? Vida boa é a gente conseguindo navegar, conseguindo jogar o jogo, conseguindo se manter firme em nós mesmas, apesar dos desafios, dos conflitos. Então a gente vai, atravessa aquele desafio, balança, mas não cai, às vezes cai, mas levanta. E aí é interessante, vamos combinar que um negócio perfeitinho, um negócio tudo reto não é interessante. A vida é cíclica. A vida, gente, é inconstante, tempo inteiro mudando. O movimento, a mudança é a essência da vida, é a essência da própria interessância. Percebe uma coisa que tá sempre do mesmo jeito, é realmente interessante pra tu? Pode ser no início, né? Mas quando tu percebe que é a mesma coisa sempre, não dá. Então, assim, se joga, vai atrás do que é gostoso e interessante pra você. Vai viver a louca, o louco que mora dentro de você, que tá aí, ó, pedindo pra ter espaço na tua vida, e vamos que vamos. Um beijo na consciência, até a próxima.